Ora, muito boa tarde, José Eduardo Reis. Maio continua a ser o mês da poesia na programação da Fundação da Casa de Mateus. Neste mês em que voltaríamos a reunir aqui neste espaço dois poetas convidados de uma ou outra língua, com um conjunto de poetas portugueses, poetas tradutores, que iriam reinvestir o seu olhar e a sua capacidade de escrita na transmutação desses poemas de uma língua para outra. Como não o fizemos, como não o estamos a poder fazer e como ainda não sabemos bem quando é que o podemos fazer, porque falo-emos logo que possível, estamos a visitar alguns dos poetas que nos deram o prazer e o privilégio de acompanhar os seminários desde a sua criação no início dos anos 90. José Eduardo, muito obrigado por estares neste ciclo de conversas. Tu integraste pela primeira vez o elenco dos poetas tradutores dos seminários internacionais de tradução coletiva de poesia viva em Mateus, em 2004, se não estou em erro, no seminário em que foram traduzidos os poetas sul-africanos Karen Press e Dan Wiley. E de então para cá foram 12 presenças, das quais a última no ano passado, na primeira edição desta nova série dos seminários. O que é que tu nos podes transmitir de pessoal, de vivido, da tua experiência nestes anos de seminários? Olha, eu desde já gostava de fazer um pequeno esclarecimento, que eu acho que é um esclarecimento que faz justiça também à poesia, de não me assumir integralmente como poeta. Ou seja, eu tenho noção do que é a construção de poemas, porque, enfim, em tempos idos dediquei-me um pouco à poesia, escrevi bastantes poemas e deitei muita coisa fora. E, portanto, comecei a ter alguma noção do que era a poesia através da minha própria prática. E foi por um puro acaso, que é uma coisa que eu estimo muito na minha vida, foi por um puro acaso que eu comecei a trabalhar, de facto, no âmbito destes seminários de tradução de poesia. Em 2004, eu já não me lembrava exatamente qual foi o ano, quando, numa ida a Mateus, Ana Luísa Amaral andava a pedir desesperadamente que a ajudassem porque não havia tradutores para auxiliarem esse seminário. Havia dois seminários, dois poetas, e eu tinha ido a Mateus acompanhar colegas meus da Faculdade de Letras do Porto para propormos uma iniciativa que depois veio-se a realizar, mas não tinha nada a ver com poesia, tinha a ver com um projeto de investigação no qual eu participava no âmbito do estudo da utopia portuguesa. E, por acaso, foi necessário reforçar a falta de tradutores. Eu ofereci-me para o efeito e fui trabalhar nesse dia com, não a Ana Luísa, mas com o Nuno Judice e com a Filipa Leal também, que entretanto estava, enfim, a dar os seus primeiros passos como tradutora, claro, e como poeta, tinha sido convidada pelo Nuno Judice a participar nestes seminários. E nós os dois, creio, já não me recordo, provavelmente haveria mais alguém, mas eu já não me recordo, sinceramente, quem era. Colaborámos, eu e a Filipa, com o Nuno Judice a tutelar o seminário. E foi uma experiência que devo dizer que foi muito, enfim, gratificante, como se costuma dizer, porque percebi que um ato de tradução coletiva é um ato que tem alguma magia. Porque, surpreendentemente, começavam a surgir propostas alternativas, muitas vezes àquelas que eram apresentadas pelos outros tradutores, que funcionavam bem, e às vezes era o contrário. Às vezes ficava em silêncio e ouvia as propostas da Filipa e do Nuno Judice. E a experiência foi, de facto, muito interessante e repetiu-se, provavelmente, mais de 12 vezes. Portanto, a minha experiência de tradução de poesia, em grande medida, foi uma experiência, não quer dizer que eu não tivesse feito alguma coisa individualmente antes, mas a minha experiência no âmbito desse seminário foi uma experiência efetivamente coletiva. Foi uma experiência de grande inspiração. Provavelmente, eu depois pensei e refleti um bocadinho sobre isso. Eu nunca fiz teatro na minha vida, mas presumo que isto deve funcionar, este tipo de química, entre aspas, deve funcionar muitas vezes em palco. Coletivamente nós gerávamos versões portuguesas de textos originais nas mais diversas línguas. Isso ocorreu pela primeira vez com a Karen Press, efetivamente,
e depois com outros poetas de outras línguas. E, portanto, posso dizer que a experiência de tradução de poesia é uma experiência que, no meu caso, ganhou muito por estar acompanhado de poetas e de tradutores de poesia. E desde 2004 até praticamente o ano passado, enfim, muito generosamente tenho sido convidado pelo Nuno Judice, fundamentalmente, a participar nos seminários, e é com muito gosto que o faço. Portanto, posso dizer que é uma experiência, do ponto de vista literário, muito gratificante, muito desafiante, e com muitas surpresas. Cria-se uma atmosfera efetivamente inspiradora. É uma experiência que, enfim, devo dizer que não é muito comum na minha vida, sentir-me inspirado, mas na presença do poeta que está a ser traduzido, ou dos meus colegas portugueses, efetivamente, sim, de alguma maneira, dentro de uma dinâmica muito especial. E, portanto, só posso dizer que é absolutamente gratificante do ponto de vista humano e do ponto de vista literário, o desafio intelectual, fazer esse trabalho de transmutação, enfim, dos versos originais escritos nas mais diversas línguas para a língua portuguesa. Exatamente, é essa questão da transmutação que eu gostava de regressar. É muito curiosa a história que contaste, porque de acidental se reincide ao longo de 12 edições, é porque de facto alguma coisa correu bem e porque de facto se criou essa química de que estavas a falar, essa possibilidade de trabalhar com os outros na reinvenção desses poemas. Curiosamente, de facto, pronto, não te identificas como poeta, mas ou como poeta através da tradução, como poeta tradutor, como investigador, um dos teus temas de eleição é a utopia, creio eu, não é? Tanto quanto julgo saber. E essa ideia da possibilidade de tradução da poesia não é ela própria uma utopia, ou seja, a poesia traduz-se, ou aquilo que chega ao outro lado é poesia também, mas já não o poema que foi originalmente escrito pelo seu poeta, mas uma outra coisa, Sim. uma outra obra, digamos assim. Na medida em que a utopia é um termo que pode designar possibilidades, é um facto que se pode considerar a tradução poética como sendo algo que se inscreve dentro do espírito da utopia, como um ato utópico. Isto partindo do princípio que a utopia, enfim, nas suas diferentes significações, basicamente representa possibilidades novas e possibilidades outras. E nesse sentido, efetivamente, a tradução poética é uma tradução que pressupõe algo que está presente muito na utopia, pressupõe uma espécie de exercício de descoberta associado, claro, a uma espécie de viagem, não é? Uma viagem de um texto de partida para um texto de chegada, mas uma viagem que às vezes pode ser acidentada, que é tudo menos planificada, no sentido em que temos os termos, enfim, encontramos os termos imediatamente equivalentes para o original. E, portanto, nessa, digamos, viagem do texto de partida para o texto de chegada, há qualquer coisa do utópico. É evidentemente que a construção na língua de chegada do novo texto poético é em grande medida um novo texto, em grande medida, de facto, um poema novo. E nesse sentido, sim, há algo do utópico se considerarmos que a utopia é uma exploração de possibilidades, e neste caso de possibilidades linguísticas e literárias. E, portanto, é uma aventura num certo sentido, mas é evidentemente que é sobretudo depois um exercício de grande exigência de rigor literário. Exatamente, uma viagem do texto de partida para o texto de chegada. É curioso porque este bocadinho não estava assim tão combinado como vai parecer agora, mas o José Eduardo, a quem pedimos que nos enviasse alguns poemas para serem lidos aqui, como tem acontecido sempre nestas conversas, fiel à sua aproximação à poesia pelo lado do tradutor, propôs-nos, em primeiro lugar, uma obra traduzida por si, do Thomas Tranströmer, poeta sueco, grande poeta Nobel em 2011, infelizmente desaparecido pouco depois, em 2015,
E o poema chama-se exatamente, o poema que eu escolhi dessa seleção e que vou ler chama-se exatamente A Viagem. E então eu passo a lê-lo. Na estação subterrânea, uma multidão entre placares, num pasmo de luz morta. O comboio parou e recolheu rostos e portfólios. Depois a escuridão. Sentámo-nos nas carruagens como estátuas, arrastados pelas cavernas. Restrição, sonhos, restrição. Em estações abaixo do nível do mar vendiam-se notícias da escuridão. Pessoas movendo-se tristemente silenciosas debaixo do mostrador dos relógios. O comboio carregando roupas e almas. Olhares em todas as direções na viagem pela montanha, nenhuma mudança. Junto à superfície começa um zunido de abelhas. Liberdade. Saímos da terra. A terra por uma vez bateu asas e ficou quieta debaixo de nós, estirada e verde. Espigas de milho esvoaçavam por cima das plataformas. Terminal. Eu prossegui mais além. Comigo quantos estavam? 4, 5. Não mais. Casas, estradas, céus, enseadas azuis, montanhas, abrindo as suas janelas. A Viagem é um poema de Thomas Tranströmer, de O Céu por Acabar, de 1962, traduzido por José Eduardo Reis a partir da versão inglesa de Robin Feltin e editado nos Cadernos de Literatura Comparada do Instituto Margarida Loza. Mas mais curioso ainda é que o José Reis, que não é poeta, mas é tradutor, também teve uma outra vida em que era poeta. E, apesar do seu pudor, enviou-me também 3 poemas, um dos quais se chama Viagem. Ninguém. Ia vogar a neblina vagarosa e esparsa, sob a ponte dos arcos de volta inteira. A geometria em vértice do esporão separa o tempo em 2 direções que se juntam adiante ao chamamento do mar. A noite, mais escura a poente do lado dos paús, repete a sua gramática de cintilações e celebra um silêncio frio de basaltos. A morte podia ser esta serena fulguração num instante só, o fio d'água que desliza em andamento de remos. José Eduardo Reis, numa outra vida, escreveu também este poema. Muito obrigado, José Eduardo. Esta partilha poética é este momento em que começamos a chegar ao fim destas conversas. Neste momento de algumas perplexidades, em que os fundamentos do mundo, tal como os conhecemos, de alguma maneira se mostram postos em causa, a poesia pode ser o motor dessa viagem, de uma viagem de transformação? Eu não tenho dúvidas nenhumas. Não é? A poesia no sentido lato do termo e no sentido literário do termo. No sentido lato do termo, porque eu acho que a grande poesia joga também com as possibilidades, como dizia há bocado, e com os imprevisíveis. Eu acho que a escrita de um poema, e isso é evidente, depende muito do autor, ganha muito com a surpresa. Ganha muito com o fator do acaso. Começámos a falar nisso e acho que quero dar outra ênfase ao aspecto do acaso, porque enfim, a questão do acaso, naturalmente, é algo que está associado à ideia da surpresa, à ideia do imprevisível, da novidade, e eu acho que justamente a poesia é feita disso. Mas com isto eu quero dizer que esse acaso tem que ser entendido como oportunidade, tem que ser entendido como provavelmente como um desafio para dar respostas a situações que não estão planeadas, que não estão previstas. E eu creio que mais do que nunca é necessário hoje em dia estarmos abertos a essas novas possibilidades, tal como se deve estar aberto à possibilidade de escrever um poema sem a priori, sem pré-determinações, sem planeamentos excessivos. E, portanto, a situação que estamos a viver, evidentemente, que vai exigir muita criatividade. E a poesia poderá certamente ser, enfim,
mais uma vez, na história da humanidade e na história do espírito humano, um modelo de comportamento. Isso mesmo, e aliás é uma forma muito mais precisa, a forma mais precisa de descrever a complexidade do mundo, ou de escrever a complexidade do mundo. Obrigado, José Eduardo Reis. Maio, mês da poesia na Fundação da Casa de Mateus. Até breve, presencialmente, no dia em que possamos voltar a fazer o nosso seminário. Eu é que agradeço, Luís. E até breve.